Hoje resolvi fazer o meu canal para falar sobre um assunto que mexe muito com a família, que é um assunto assim polêmico, um assunto que leva ao suicídio, que as pessoas vão para o fundo do poço e que se a pessoa não se erguer, ela acaba levando ao suicídio. Eu vim falar hoje sobre a depressão. Eu tenho depressão, tomo medicamento, já tem uns 3 anos. E antes também, minha mãe faleceu tem 3 anos. E antes eu morava com a minha mãe e tinha também depressão, só que era um pouco mais leve. E eu sempre pedia à minha mãe para me levar num psiquiatra. Só que ela falava: minha filha, psiquiatra, você vai ficar só tomando medicamento, e medicamento não é bom, esses medicamentos são fortes, isso não é bom para você. Mas mesmo assim eu quis ir e ela me levou. Aí comecei a tomar antidepressivo, só que não resolveu em nada. Aí quando foi em 2016, minha mãe também estava depressiva, muito chorosa também, e ela tinha um problema crônico, que era o joelho dela. Ela tinha artrose nos 2 joelhos, que era muito inchado o joelho dela, e ela tinha medo de operar e ficar na cadeira de rodas. Aí, quando foi em 2016, ela caiu em casa num domingo, desequilibrou, caiu em casa e só estava eu e ela. Meu irmão já não morava mais em casa, já tinha ido morar com a namorada dele. E aí, eu em casa, fiquei desesperada, corri e liguei para o meu irmão. Aí eu falei: mãe, no que a senhora caiu, a senhora deve ter quebrado alguma coisa, porque a senhora não consegue levantar. E no que ela caiu, eu corri e liguei para o meu irmão. O meu irmão imediatamente foi com a minha cunhada lá em casa e falou para minha mãe que ela realmente quebrou a cabeça do fêmur. Nisso, a gente chamou o resgate do corpo de bombeiro e o corpo de bombeiro imobilizou ela e fomos para o hospital onde a minha cunhada trabalha. E aí, chegando lá, ela fez o raio-x e comprovou que ela quebrou a cabeça do fêmur. Aí, ela foi para um hospital. O hospital que ela ia não tinha UTI. A minha cunhada resolveu levar ela para um hospital no setor aeroporto, o IHG, Hospital Ortopédico de Goiânia. Aí, nisso, ela foi para lá. Na segunda-feira, ela foi operar e lá a operação ocorreu um sucesso, foi uma maravilha. Só que lá dentro da sala de cirurgia, ela não conseguia puxar o ar, não voltava o ar, e os médicos lá falaram que ia entubar. Aí o fisioterapeuta pulmonar chegou na hora e falou: vamos colocar o catéter, se ela não voltar, a gente entuba. Nisso ela foi voltando.
Só que aí ela nunca mais saiu da UTI. Foi só piorando, 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 até vir a óbito no dia 27 de abril de 2016. E eu, como era muito apegada à minha mãe, a gente era muito próximas, e eu entrei numa depressão forte, que eu não consegui, eu achava que eu não ia conseguir ter uma vida sozinha sem a minha mãe, que era meu alicerce, a minha companheira, a minha amiga. E aí foi só indo, indo, e eu não queria. Meu irmão arrumando a casa para mim morar, e eu não querendo ir morar lá. E aí eu fui só ficando na casa da minha tia-avó. Ficava lá, não queria fazer nada, só queria... do jeito que eu levantava, eu ficava, não queria saber de nada. Se eu tivesse que sair, eu colocava a primeira roupa que eu via, ia ali numa esquina e já voltava rapidinho. Mas não queria ficar na casa que meu irmão estava arrumando para mim. Aí, um dia, meu irmão falou: Vanessa, eu vou comprar uma passagem para eu, você e a Juliana, que é a minha cunhada, viajar para São Paulo. Que minha cunhada é de São Paulo e ele queria que eu viajasse para ver se eu melhorava. Mas ele comprou passagem de avião. Como eu nunca viajei de avião e eu estava muito ruim, eu falei: eu não vou, porque esse avião vai cair, não vou, e não vou, e não vou. Acabei não indo. Meu irmão ficou muito bravo comigo, mas não fui. E eu estava muito ruim, e a minha prima falou: não, a gente tem que fazer alguma coisa para Vanessa, porque ela está muito depressiva, ela chora muito, ela chama demais pela mãe que já foi, então a gente tem que fazer alguma coisa. Quando meu irmão chegou de viagem, a minha prima conversou com meu irmão e falou que eu estava muito depressiva, que precisava fazer alguma coisa para mim melhorar. E meu irmão não sabia o que fazer. Ele fazia tudo, mas eu não animava com nada, não tinha interesse por nada. Foi quando a minha cunhada, Juliana, falou para o meu irmão da casa de Eurípides, aqui em Goiânia, que uma amiga dela ficou lá, interna. Aí eu achava que era aquelas casas que ficava dando choque, fazendo aquilo, e eu falei pro meu irmão que eu não ia. Só que meu irmão falou: claro que não, se eu vou colocar você numa casa que faz a pessoa ficar tomando choque, ficar boba, claro que eu não vou colocar você num lugar desse, a gente vai para conversar com o médico. Aí meu irmão conversou, contou meu histórico todinho, aí o médico lá falou para mim, pro meu irmão e pra minha cunhada, que eu estava muito ruim, que eu estava com bipolaridade, que eu estava com síndrome do pânico, com depressão fortíssima. Aí ele deu a opção para mim: ou eu fico interna lá, dorme tudo, ou eu fico lá no hospital dia, que passo o dia e depois, às 4 horas da tarde, volta para casa, às 16 horas. E aí assim eu ia. Meu irmão me levou os 3 meses, todos os dias ele me levava. Tinha dia que eu não tinha ânimo. No começo eu não gostei de ficar lá, porque lá só tomava remédio e ficava dormindo. E lá tem pessoas de tudo quanto é tipo. Só que é ala separada. E lá tem muito artesanato, você aprende a fazer artesanato, você aprende a costurar, se não quiser aprender a fazer nada, você fica numa sala assistindo filme, tem uma mini academia que você pode fazer esteira, tem uns pezinhos lá que você pode fazer, tem um monte de aparelho que você pode fazer.
E se você quiser ir para a biblioteca, ficar lendo livro, fazer um curso, você pode. E lá você toma os medicamentos no horário certo. E lá foi um lugar que eu me recuperei, um lugar maravilhoso, um lugar de Deus, um lugar de espíritos do bem. Lá tem psicólogo, terapeuta ocupacional, psiquiatra, tem um monte de gente lá, uma equipe grande. Lá é um lugar maravilhoso, lá é uma casa espírita. Então, por isso chama Casa de Eurípides. Eurípides é um ser maravilhoso. Eu sou espírita. Eu gosto do espiritismo, me sinto bem e sempre às terça-feira vou no centro tomar água fluidificada, tomar passe. Isso é bom para a alma, pro espírito da gente, tranquiliza, dá paz. E eu não tô 100%, porque às vezes me vem a depressão, me vem a angústia, quando eu lembro que a minha mãe não está mais aqui, quando eu estou só. Porque eu sou uma pessoa que eu não gosto de ficar sozinha. Eu gosto de estar no meio das pessoas, no meio de gente, rindo, divertindo, conversando, trocando ideias. E eu estava trabalhando na farmácia, na Drogazil. Trabalhei 1 ano e 6 meses lá. Mas ocorreu um fato que fui mandado embora. Mas isso não vem ao caso. E aí, agora estou desempregada, precisando voltar urgentemente para o mercado de trabalho. Mas com fé em Deus, eu tenho certeza que ou em agosto ou o ano que vem eu vou estar empregada, trabalhando de novo. E é o que eu mais quero, estar em atividade, estar trabalhando. E as pessoas não entendem a depressão. Acha que é frescura, acha que a pessoa não tem o que fazer e fica pensando em bobagem. Mas não é bem assim. A depressão vem do nada. Quando você, no meu caso, eu sou emotiva, eu choro, qualquer coisa que falam pra mim eu choro, eu fico melancólica, mais emotiva. E eu tenho um companheiro também, um namorado, né? Porque ele ainda não oficializou, não veio ao todo morar comigo, né? Ao todo que eu falo é trazer as coisas dele para nossa casa, que é essa casa aqui que eu moro, nesse apartamento, e que eu gosto de morar aqui, me sinto bem, gosto daqui, aqui é um prédio tranquilo, e eu peço a Deus, aos anjos, que tudo se encaminhe conforme Deus quer, conforme vai caminhando as coisas, e que um dia ele venha a formar uma família comigo, que é o que eu mais quero. E ter um filho também, que é o meu sonho, né? Ter um filho, um fruto meu e da minha mãe também, né? Porque a minha família é minha mãe, meu irmão e meu pai. E eu quero formar a minha família. Então, eu, graças a Deus, eu estou bem. Só que, às vezes, bate a melancolia, a tristeza,
E esse meu companheiro, agora ele está viajando a trabalho, já tem um tempo que ele está longe, e isso me angustia um pouco pela falta dele, pela presença dele perto de mim, comigo. Então eu fico meia melancólica, mas graças a Deus eu agora estou bem. E eu vim falar esse relato para vocês que eu estou tentando acabar com essa depressão, a não precisar ficar tomando esses medicamentos, porque isso faz mal para o organismo, faz mal para a gente. Então, o que a gente tem que fazer é pensar em coisas bonitas, coisas boas, viajar, trabalhar, estar no meio das pessoas, estar em paz consigo mesmo, tirar o rancor, o ódio, a mágoa do coração, porque isso tudo afeta. E a gente tem que se libertar das amarras, das coisas do passado. O que ficou para trás não volta mais. Então a gente tem que esquecer o que passou, passar uma borracha em cima daquilo e esquecer. Porque a vida é muito curta. Num piscar de olho, a gente pode não estar aqui mais. A gente pode estar em outra dimensão. E a gente tem que saber lidar com as situações da vida, com o cotidiano, com a rotina, com as pessoas, no trabalho, em casa, com a família. A gente tem que amadurecer, crescer, não ficar dependente tanto das pessoas. A gente tem que seguir o caminho, seguir a verdade, os ensinamentos de Jesus, os ensinamentos de Nossa Senhora, que é a nossa mãe do céu, que é maravilhosa, que está nos protegendo, nos iluminando. E a gente tem que ficar bem com as pessoas. E não é porque fala que fulano não é parente, fulano não é do mesmo sangue. Tem pessoas que é melhor do que pessoas de sangue. Muito melhor do que pessoas de sangue. Então a gente tem que dar valor em quem realmente gosta da gente, em quem nos trata bem, nas pessoas que dá uma palavra de conforto, de carinho, de compreensão, que sempre quer nos acolher de coração, de braços abertos. Então, o que eu tinha para falar no meu canal era esse depoimento sobre o meu relato, sobre a depressão. E eu sempre vou estar falando um pouquinho sobre a depressão. Então, curta o meu canal, dá um like. E é isso aí, pessoal. Até a próxima. E com fé em Jesus e na Virgem Santíssima.